Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Como estão? Então, hoje estou aqui eu, professor Daniel Mendonça, professor de Geografia, dou aula lá no Imbura, na Escola Três Carneiro, na Escola de Três Carneiro Baixo, né? Senador Antônio Farias. E hoje vim para mais uma aula aqui ao vivo, pelo portal da EducaPE, pela TV PE, né? Vamos lá. O assunto de hoje é Eurásia. A gente vai falar sobre essa parte do continente e vai falar da ênfase aos aspectos físicos dessa formação. Vamos lá? Eurásia. Primeiro vou dizer a vocês assim como é o conceito, uma coisa mais abrangente sobre o que é isso, o que é Eurásia. Vamos lá. Provavelmente você já percebeu no mapa mundi que não há uma separação dos continentes europeu e asiático por meio de um oceano, como ocorre em outros continentes terrestres. Isso é uma coisa comum, assim. Todos os continentes, quando a gente olha lá o mapa mundi, o globo terrestre, a gente consegue ver que os continentes eles são separados por algum oceano, tem aquela divisão bem correta, bem nítida, que quando a gente vê o globo, a gente vê, isso aqui é tudo rodeado de uma parte azul e está lá no meio um continente. Mas quando a gente fala de Europa e Ásia, a gente não consegue ver essa divisão dos dois continentes. A gente percebe no globo terrestre que ele é apenas um bloco inteiro. Por isso, alguns pesquisadores consideram que Europa e Ásia são um continente único com condições físicas bastante diversificadas, como relevo, clima e hidrografia. É um bloco enorme e os pesquisadores, os cientistas e os geógrafos consideram como um bloco só chamado de Eurásia, mas ele tem aspectos totalmente diferentes, tanto na parte de clima, na parte de relevo, tanto na parte da hidrografia. A gente vai perceber nuances diferentes em cada parte, mais ao leste, mais ao oeste, mais ao norte. A gente percebe todas as diferenças desse continente. Aí, como eu falo para vocês, toda aula eu digo, geografia e história é um casamento perfeito, não tem como um andar separado do outro. Então, para a gente contar um pouquinho a história de por que só esse bloco lá é tão unido, eu trouxe um pouquinho a história para cá, para a aula da gente. Então, como eu sempre falo, historicamente falando, os continentes formaram-se no período pré-cambriano, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, sobre as placas tectônicas, né, que inicialmente estavam agrupadas em uma imensa massa territorial chamada de Pangeia. Com o passar do tempo, houve movimentos milimétricos desses blocos de terra originando os atuais continentes. Aí, tem uma ilustração sobre como era a massa, né, de terra, a parte terrestre do planeta, lá há 4,5 bilhões de anos atrás, a Pangeia. Aí você percebe que com o passar do tempo ela foi se separando, foi já um primeiro bloco lá chamado Eurásia, e ela foi se separando e por último ela ficou assim, a última configuração, os continentes como a gente conhece hoje. Então, historicamente falando, e agora a geografia já começa a entrar nesse contexto, depois dessa separação, a forma atual que o nosso território está hoje, a gente considera que o planeta possui atualmente 6 continentes. São eles: a África, a Ásia, a América, a Europa, a Antártida e a Oceania. A gente vê aí o nosso continente, né, que é a América, um continente bem longo, a gente vê que ele é expansivo de norte a sul, e a gente vê os outros. A África, que fica um pouco mais na parte central do planeta, a Antártida, que é bem na parte sul do planeta, um continente totalmente gelado, né, o clima lá é totalmente frio, e a Oceania, que é considerado um novíssimo mundo, porque foi a última parte do continente onde foi descoberta e colonizada. Mas falei dos outros,
Mas a ênfase da nossa aula hoje é esse bloco, Eurásia. Então, ó, são esses dois que a gente tem que dar ênfase hoje. A Ásia e a Europa. Então, professor, são dois continentes diferentes, mas eles são separados? Não. Então, vamos lá. O que é Eurásia? O que é? A gente já deu uma introduçãozinha, já falou mais ou menos o que é, já deu um spoiler, né, sobre o que é. Mas vamos lá, de novo, um jeito formal de se dizer, né, o que é a Eurásia. Ó, como a Eurásia, entende-se a grande massa continental formada pelos continentes Europa e Ásia. Simples. Essa grande massa aí, ó, que eu trouxe o mapa para vocês, que faz parte do maior bloco terrestre que a gente tem no planeta, é a Eurásia. É o bloco que em algum determinado momento, por algumas ações ou físicas ou culturais, sociais, a gente faz a separação em Europa e em Ásia. Mas no momento a gente sabe que, falando geograficamente de território, ele é um bloco imenso e um bloco todo inteiro. A gente vai ver países aí, ó, gigantescos como a Rússia, que é o maior país do mundo, a China, também grande, países bem influentes como Japão, Índia, tudo isso na parte da Ásia. E a gente vê todos aqueles nossos conhecidos da Europa, Inglaterra, Itália, Alemanha, a Espanha. Então é um bloco continental muito importante, historicamente e geograficamente. Ainda falando um pouco sobre o que é, né, a Eurásia. Ó, quando a gente observa o mapa mundo, logo pode-se perceber que os continentes terrestres estão separados nas superfícies pelos oceanos. Foi aquilo que eu falei lá no começo. A gente percebe aí, ó, todos os continentes separadinhos por oceanos. Mas quando a gente vai olhar aquele bloco lá de cima, ó, onde tem a Ásia de amarelo e a Europa de vermelho, a gente vê que ele é um bloco contínuo. Ó, um exemplo disso é a separação entre a América e a África. Continentes esses que são separados pelo Oceano Atlântico. No meio da América e no meio da África tem o Oceano Atlântico separando os dois. Como volto a dizer, já como nesse bloco lá da Eurásia, não existe essa separação por oceanos. Ele é um bloco de terra contínuo. No entanto, ao olhar para os continentes europeus e asiáticos, é possível ver que não há oceanos os separando. Portanto, eles são geologicamente ligados. Esse bloco único de massa continental é chamado de Eurásia. Olha ela aqui no continente. Deu agora sim para entender a parte bem nítida do que é, quando a gente olha no globo onde fica, como é a junção desse bloco da Eurásia, aí ele de vermelho. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais agora, já que a gente sabe onde é, como é a noção do que é Eurásia, vamos falar um pouquinho, se aprofundar mais um pouquinho sobre ele. Primeiro vamos falar sobre a localização e a extensão da Eurásia. Já vou logo dizendo a vocês, eu gosto de spoiler, ninguém assiste filme comigo, que eu conto mesmo se eu souber. Já vou logo dizendo que ele é o maior bloco de terrestre do mundo, tá? De terra do mundo. Ele é gigantesco. Tem o maior país do mundo, tem o terceiro maior país do mundo, quarto maior país do mundo, que é a China. Então, logo de cara a gente sabe que ele, em extensão territorial, ele vai ser um dos maiores. Maior área continental da Terra, com extensão territorial de 54.760.000 quilômetros quadrados. Esta está nos hemisférios norte e oriental. Abrange desde as Ilhas Britânicas e a Península Ibérica no oeste até os arquipélagos japoneses no leste. Ele é muito extenso, ele pega todo lá no comecinho das Ilhas Britânicas, lá na Inglaterra, na Europa, e se estende até a parte das ilhas também do arquipélago japonês, no outro lado, a parte nascente e a parte poente do Sol. A massa continental é banhada pelo Oceano Atlântico, ao oeste, o Oceano Pacífico a leste, o Oceano Ártico ao norte, pela África e o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico ao sul. Deu para a gente ver aí.
Leste, Oeste, Norte e Sul. Leste, você vê o Oceano Pacífico, lá no Oeste o Oceano Atlântico, no Norte a gente vê o Mar Ártico, né, o Oceano Ártico, e abaixo a gente vê a África e o Oceano Índico ali, onde faz ligação com esse grande, gigantesco bloco que é a Eurásia. Então vamos agora falar um pouco sobre o clima da Eurásia. Na verdade a gente vai falar um pouco sobre a vegetação da Eurásia. A vegetação da Europa, a gente separa, quando a gente vai falar nesse momento, a gente separa um pouco cada bloco. Os estudos eles são feitos mais separados, mas a gente consegue ver nuances iguais entre esse, tanto vegetação quanto clima, dentro do mesmo bloco, né? Então, quando a gente vai falar da vegetação, a vegetação da Europa ela é variada devido aos diferentes solos e climas, como a tundra, a floresta de coníferas, temperada e boreal, e as estepes. A gente vê que toda essa parte de vegetação da Europa, ela é bem característica, né, de lá. A vegetação ela é bem adaptada a o que a gente chama de clima temperado, porque o clima da Europa, basicamente, ele é um clima temperado. Quando eu falo de clima temperado, você fala, pô, o que é? Só é você lembrar, tempero. Tempero são vários gostos, várias coisas diferentes. Clima temperado é do mesmo jeito, você consegue ver várias coisas diferentes. É nesse clima temperado que a gente consegue ver as 4 estações bem definidas. A gente consegue ver verão quente, a gente consegue ver o inverno frio e aquela passagem, né, entre eles, que é a primavera e o outono. Então a gente vê que as vegetações dessa área, onde fica mais no hemisfério norte, a vegetação ela é bem adaptada a essa mudança de clima. A gente vai desde a tundra, que é uma vegetação um pouco mais baixa, até as coníferas, que são altas, que são árvores altas separadas, bem adaptadas ao clima frio. Já na Ásia, por sua vez, ela tem como vegetação predominante a floresta boreal, que é uma floresta até um pouco parecida com nossa floresta aqui tropical. Ela também é conhecida como taiga, né? Ela tem a única diferença é porque ela não são florestas tão fechadas como as nossas florestas tropicais equatoriais aqui da nossa América do Sul. Mas elas são florestas que têm árvores de grande, médio, pequeno porte. Ela também lá na Ásia, né, encontra-se vegetações como savana, de áreas desertas e florestas tropicais. A gente consegue ver, quando vai dividir, ver as divisões da Ásia, que a Ásia tem, a Ásia setentrional, a Ásia do Extremo Oriente, o Oriente Médio, a parte da Ásia do Sul. A gente consegue ver que cada parte dessa da Ásia, ela tem uma vegetação e um clima diferenciado. A gente vê que ela vai desses climas e vegetações mais frias, adaptadas ao frio, como vai também para essas mais quentes, que é a desértica. A gente vê lá no Oriente Médio a vegetação de deserto, que já pega um pouco também a influência do deserto do Saara, da África, toda essa faixa. E a gente vê também florestas tropicais, que ficam um pouco mais no sul da Ásia. Então, quando a gente vai fazer agora, olhar um pouco sobre a vegetação dos dois, tanto a vegetação da Europa quanto da Ásia, a gente vê que elas são transição, né? Ela como fosse uma transição da Ásia para a Europa, e ela fosse transitando, fosse mudando os aspectos dependendo do local onde ela esteja. Mas, por se tratar de um bloco tão extenso, a gente vê que também a diversidade de vegetações, ela contempla também esse tamanho. Aí agora a gente vai para o clima. O clima, por conta da vasta extensão territorial da Eurásia, há uma variedade de climas presentes. Na porção europeia são predominantes os climas oceânicos continental e mediterrâneo.
Já na porção asiática, são predominantes os climas siberianos, mediterrâneo, desértico e de monções. Eu já dei meio que, também já falei um pouco, né, quando eu estava falando de vegetação, da influência do clima. Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa dá a noção do que a outra pode acontecer. Vegetação e clima andam juntas, e o relevo também. Todas andam juntas, é um ciclo contínuo. Então, quando a gente fala aí desses climas, falando lá do clima oceânico da Europa, sofre bastante influência das massas oceânicas, das massas de ar oceânicas, que vêm muitas vezes carregadas de volume pluviométrico, de nuvens carregadas, e traz um pouco mais de chuva para o continente. A gente tem o clima mediterrâneo dentro da Europa, que aí já é um clima um pouco mais seco. É aquele clima ali da parte da Europa que é um pouco ligada, dividida, né, pelo mar Mediterrâneo. É a divisão, é o mar Mediterrâneo para separar da África. Então a gente vê já um clima um pouco mais seco, mais influenciado pelo deserto lá do Saara na África. Já na Ásia, a gente vê várias diferenças de clima. A gente vê o clima siberiano, que é bem na parte norte, que tem lá o deserto frio, que é o deserto da Sibéria, que é um deserto todo congelado, inóspito, não dá para viver lá, gigantesco. Aí ele sofre a influência desse clima siberiano, totalmente congelado. Tem também o clima mediterrâneo, tem o desértico, que é o clima que faz parte também ali do Oriente Médio, a parte onde tem a Arábia Saudita, e as monções, que fica mais ao sudeste asiático. Monções, ele tem uma coisa diferente. Os invernos, eles são secos, o inverno ele tem um clima frio, ele tem a temperatura mais fria, mas eles são secos. Quando você vem para o verão, os verões são mais quentes, mas a porção de chuva, de umidade é muito maior. Então a gente vê que é uma diferença, é um clima totalmente diferenciado, que são as monções. E é bem particular dessa área também. Agora vamos falar sobre o relevo, que é uma coisa bem interessante da gente falar. No continente asiático estão presentes extensas planícies e planaltos. Há também áreas elevadas, com mais de 3.000 metros de altitude, como é o caso do Planalto do Tibete. Vale lembrar que é aí na Ásia onde há o ponto mais alto da Terra, tá? Que é o Monte Everest, com 8.800 metros. Há ainda cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, que é justamente aí onde está o Everest. Há na Ásia também depressões absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar. Também na Ásia, onde tem o ponto mais baixo do mundo, que é o Mar Morto, que, se eu não me engano, acho que deve ter 270 metros abaixo do nível do mar. Falando do relevo da Europa, já na porção europeia estão presentes as planícies, os planaltos e as montanhas. Destacam-se no território as cadeias das Ilhas Britânicas e os montes escandinavos, os Alpes, os Pirineus, os Balcãs e Cárpatos. Também os montes Urais e a cadeia de Cáucaso. Falei aí de vários tipos de formações, de relevos, mas eu tenho uma que é a mais importante: Montes Urais. Por que eu vou falar dos Montes Urais? Tá vendo aí nessa imagem que a gente está vendo, a imagem maior? Tem uma parte amarela que a gente vê extensa no meio do bloco da Eurásia, que está sublinhado. Isso daí é uma parte mais alta de montanhas chamada Montes Urais. Esse Monte Ural, vou dizer aí, ela é uma extensa cordilheira montanhosa localizada na Rússia, com cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Formam a fronteira tradicional entre a Europa e a Ásia, e ela estende-se do Mar de Kara, no norte, até o rio Ural, no sul. Por que é tão importante a gente saber sobre essa parte do relevo? Porque é o Monte Ural a divisão geográfica entre Europa e Ásia. A gente desde o começo está falando aqui que é um bloco inteiro. Mas e aí, professor, como é que a gente vai saber que está lá de cá é Europa, lá de lá é Ásia? Pronto,
Quando alguém perguntar isso a você, você diz, ó, a divisão geológica, geográfica, física da Europa e da Ásia naquele grande bloco é o Monte Ural, são os Montes Urais, né? Aí uma imagem aí embaixo do que é, né, os Montes Urais. E tem uma coisa bem interessante, a gente está falando de um bloco inteiro, né? De um bloco inteiro de terra e tal, de vários países. Aí a gente consegue só nesse continente ter um tipo de país que a gente chama que são países transcontinentais. O que danado é isso? São países que eles estão dentro tanto de um continente quanto de outro. Eles fazem parte de dois continentes. Ó, quais países que ficam em dois continentes? Vê, existem vários países que ficam em mais de um continente terrestre. São chamados países transcontinentais. Ó, os países que têm seus territórios divididos entre a Ásia e a Europa são Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia. A gente vê que um pedaço da Terra está dentro da Ásia, outro pedaço está dentro da Europa. Vê que interessante, você está de um lado, você diz, agora eu sou europeu, o cara nasce de um lado do país, diz, eu nasci, eu sou europeu, nasce do outro, diz, não, eu sou asiático. Vê que coisa diferente. Nesses países transcontinentais acontece isso. Mas é legal a gente falar de dois. Os dois que são mais conhecidos assim por ter essa característica transcontinental, que é a Rússia e a Turquia. O maior país transcontinental do mundo é a Rússia. A Rússia ele é tão grande que um bloco dele, que está dentro da Europa, chega a ser maior do que muitos países da Europa juntos. É o pedaço maior de terra da Europa, é o pedaço da Rússia. Só que o pedaço maior da própria Rússia está dentro da Ásia. Ele é um país gigantesco. Já a Turquia possui uma particularidade, que é a única cidade transcontinental do mundo. É uma cidade. Dentro da cidade você consegue dizer que um pedaço dela está dentro da Europa e outro pedaço dela está dentro da Ásia. E essa cidade é a cidade de Istambul. Aí as imagens das duas. Aqui eu deixei para vocês, no finalzinho, todo finalzinho eu deixo, né, uma pergunta, um questionáriozinho para vocês responderem, coisa bem simples sobre que há 300 milhões de anos as terras e os planetas estavam reunidos. É para você, eu vou deixar que vocês deem uma lida com o que vocês viram aqui na minha aula hoje, vocês conseguem responder isso daí brincando. Gente, eu queria dizer que nosso tempo acabou, que hoje foi massa para a gente, né? Dar uma relembrada para vocês desses assuntos, que é bem legal você reviver eles no 8º ano, no 9º ano, que é uma coisa que vai ser recorrente, e não esquecer de relembrar também que na próxima aula de vocês, hoje a gente falou dos aspectos físicos, mas na próxima aula a gente vai falar dos aspectos humanos da Eurásia também, tá, gente? Espero vocês na próxima aula. Beijão, até a próxima.